As pesquisas nessa reta final da eleição, já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães, Som e Imagem na Jovem Pan. Tudo bem, Vera? Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Como Tudo vão bem. todos vocês aí no estúdio? Bom dia para os nossos ouvintes e também para quem nos vê por imagens. Ô Vera, nessa semana a gente já falava sobre a pesquisa Ibope, que já mostrava um leve ajuste na diferença entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. E agora foi a vez do Datafolha mostrar uma redução de 18 para 12 pontos nessa diferença entre os dois. São as emoções na reta final, Vera? Emoções, Thiago. Você veja que ontem eu estava aqui falando sobre o número mágico perseguido pela campanha de Jair Bolsonaro de 60% dos votos válidos, né? A pesquisa Datafolha já mostra o deputado do PSL mais longe desta marca, mais próximo ali dos 55 que dos 60, né? Tomando por base essas balizas. Vamos ver como isso vai se refletir nas urnas no domingo. A gente tem visto discrepâncias entre as pesquisas e o resultado final das eleições, tanto em 2016 aconteceu, quanto aconteceu no primeiro turno. Então, a gente tem que sempre tomar os números com cautela como base ali para tentar entender os movimentos do eleitorado. O que o Datafolha mostra é uma queda de 6 pontos na diferença entre Bolsonaro e Haddad entre a semana passada e esta semana. Esta foi uma semana marcada por eventos aí rumorosos. Primeiro, a acusação feita pela Folha de São Paulo de uso de impulsionamentos pagos por empresas para promover a candidatura de Jair Bolsonaro e também desconstruir a do PT por meio do WhatsApp. Isso ainda não está investigado, o Bolsonaro está tentando sustar a investigação, pediu a paralisação dessas investigações por falta de provas, mas elas estão iniciando, ainda não tem nenhuma comprovação desse fato. E no fim de semana, a retórica bastante exacerbada, tanto do Bolsonaro quanto do filho, a do filho, que já tinha sido anterior, mas que veio à tona no fim de semana, sua fala sobre o fechamento do Supremo, e aquela do Bolsonaro enviada aos manifestantes da Avenida Paulista, falando em banir os adversários, falando que a petralhada ia ser varrida do país, etc. Então, isso tudo pode ter impactado a votação do deputado. Onde? Principalmente em setores em que ele ia muito bem. A pesquisa Datafolha, o recorte dela, mostra uma queda acentuada entre os mais ricos e mais escolarizados, que é um segmento em que o Bolsonaro lidera há bastante tempo. Continua numa liderança bastante folgada, mas o fato é que ele caiu 7 pontos entre os mais ricos e 5 entre os mais escolarizados. Isso já configura uma queda fora da margem de erro. Fernando Haddad cresceu em proporção semelhante nesses grupos. O Datafolha também mostra um empate técnico entre os dois candidatos, entre as mulheres. Esse já é um calcanhar de Aquiles antigo do Bolsonaro. É um setor em que ele foi mal desde o primeiro turno e que agora ele tinha aberto uma vantagem em relação ao Haddad e agora aparece em situação de empate técnico, e o mesmo entre os católicos, o que talvez reflita uma aproximação exagerada ali do candidato com os evangélicos. Então, é um pouco de emoção, você tira um pouco aquele caráter de lavada que vinha sendo visto nas pesquisas, mas ainda é uma diferença enorme, Thiago. É muito difícil que essa diferença brutal, e principalmente o fato dele liderar nos principais colégios eleitorais do país, lidera com folga em São Paulo, lidera com folga no Rio e em Minas, é muito difícil se pensar numa virada diante de um quadro assim tão diferente, assim tão uma diferença tão elástica. Ela caiu, ela não vai ser aquela lavada, talvez ele não chegue aos 60% pretendidos, mas ainda estamos num cenário de amplo favoritismo do Bolsonaro.